para os Estados Unidos ao autor da fantasia. Segundo lugar, 5.000 cruzeiros para o dono do carro, uma passagem para o México ao autor da fantasia. Terceiro lugar, 2 passagens para Buenos Aires. Fantasia e seu carro, inscrições até sexta-feira aqui na TV Tupi. Podemos agora apresentar os debates para a apresentação da nossa personalidade oculta. Nena Martínez. Ele nasceu no dia 25 de dezembro de 1914. Pedro de Lara. Seu sonho mais comum é este. Eu sonhei que vi uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava de pé diante de mim. Sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de barro, em parte de ferro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro e o barro e o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Amaral Gurgel já está de posse do bilhete com a caligrafia da nossa personalidade oculta. A nossa especialista em impressões palmares, Glória Santa Cruz, já tem a foto da palma da mão da nossa personalidade oculta. Eu posso, então, apresentar realmente uma grande personalidade. Aquela mão que Glória Santa Cruz está estudando nunca faltou para os que o procuraram num gesto de caridade. A personalidade oculta, as suas iniciais, LBV. Seu nome, Alziro Zarur. Senhor Alziro Zarur, por favor, pode se sentar. Eu gostaria, hoje nós fizemos diferente, porque nos acusaram de covardia. Disseram que nós só tínhamos coragem de dizer aquelas coisas na ausência do convidado. Eu quero que a senhora dê a sua interpretação, dona Nena Martínez, na presença do nosso convidado. Eu vou aí. Vamos sentar, dona Nena. Um vulto como Alziro Zarur me permita ficar de pé. Um vulto como Alziro Zarur engrandece uma pátria, enobrece uma geração. Nascido a 25 de dezembro, tem o sol em Capricórnio. É um homem honrado, puro, trabalhador. Tem falsos amigos. Tem lutado muito. Bem casado, pai de prole pequena
mas de prole que marcará uma geração. Espírito desprendido, capaz de acumular fortunas, tem em seu caminho, e talvez ele não saiba, uma grande fortuna, por intermédio da qual realizará os seus maiores ideais, filantrópicos sempre. Atente somente, presidente Alziro Zarur, para o ano de 71, onde o trabalho vai ser sua bandeira e abrir caminho, talvez, para algo de gigante em 72, que será o seu ano absoluto de decisões. Agora, o interpretador de sonhos, Pedro de Lara. Eu quero explicar aos amigos telespectadores que muitos me têm aqui como carrasco, mas eu tenho que explicar bem claro. Só tive sonhos aqui para interpretar e dar a minha irreverência quando necessário se tornava. Mas existem sonhos maravilhosos que são então sonhos premonitórios de origem espiritual. Este sonho é realmente rebuscar na Bíblia Sagrada o sonho de Nabucodonosor, este grande rei que tornou-se fabuloso através da história. E pessoas hoje vivas podem ter sonhos iguais, porque recordam justamente e trazem a repercussão da Bíblia. E a Bíblia Sagrada é o caminho certo. É pois na Bíblia Sagrada que nós encontramos os sonhos verdadeiros. Salomão pedia a Deus para que lhe fosse concedido os sonhos para a sabedoria. Davi, o espetacular Davi, dava interpretações maravilhosas. Daniel, interpretando maravilhosa também, sonhos maravilhosos do grande e extraordinário rei Nabucodonosor. Então, este homem teve um sonho de repercussão da própria Bíblia. Este homem, que me parece ser um dos maiores lutadores espirituais, reencarna-se perfeitamente porque tem qualidades mediúnicas. Exato. Meus amigos telespectadores, mesmo assim, eu tenho que dar o meu castigo, porque a interpretação do sonho não é brincadeira. Mesmo assim, eu o considero um homem obstinado e às vezes ele nega as evidências. É só. Senhor Amaral Gugel, por favor. Meu colega, meu amigo, meu irmão Zarur, para que você possa sentar-se, eu peço licença para falar sentado. Zarur, ao analisar a letra, esquece dos amigos, das intimidades, principalmente quando não se sabe quem é. É possível que o que eu vá dizer aqui choque inicialmente, mas aguardem o resultado final. A letra do Zarur revela um temperamento bilioso, violento, contido, teimoso, ambicioso, econômico, numa inteligência eclética. Isto tudo são defeitos, desde que mal conduzidos. No entanto, aí entra a parte do caráter, o uso dessas forças. Temperamento racional, inimigo de dogmas. Então criou a sua própria estrada, dominando a sua violência, dominando a sua ambição pessoal, dominando essa tendência até mesmo para a sovinice. Ele teve a válvula de escape do misticismo, tornou-se um líder. Essa violência ele transformou em disciplina, autodisciplina, mas não só para ele, para todos que o cercam. Tornou-se, de certa forma, também frio, nunca deixando que os sentimentos dominassem a razão. Contido, vive cercado, adorado quase. No entanto, continua sendo um homem solitário. Vive em solidão íntima e tem um hábito de transmitir ensinamentos. Aqui eu estava vendo apenas a letra, não sabia de quem era,
nem qual era o sentido. Mas sua letra revela a hábito de transmitir ensinamentos sem checá-los, sem prová-los. Mas é um grande caráter. Parabéns, Haroldo. Glória Santa Cruz, a sua interpretação das linhas da mão do nosso convidado. Esta mão é de um homem de grande força de vontade. E esta vontade está sempre dirigida para um fim único e já estabelecido por sua lógica e razão. Tem determinação obstinada de nunca abandonar o caminho que traçou. É generoso e gentil. Seus dedos são espirituais. Gosta de solidão. É um poeta e, por conseguinte, um eterno sonhador. Extraordinária resistência física, além de força moral quase transcendental. Ele nunca se desesperará. Possui magnetismo, o que o faz um homem de multidões. Tem vocação para julgar pessoas. Este homem tem as mãos de um autêntico líder. Senhor Alziro Zaru, por favor. O senhor não gostou do banquinho, senhor Alziro Zaru? O senhor ficou dando voltinha dele, então vamos tirar. Esse banco não tem repouso. Não tem repouso? Não, não repouso. O senhor prefere ficar de pé? Obrigado. Senhor Alziro Zaru, Glória Santa Cruz diz que o senhor tem vocação para julgar pessoas. Bem, qualquer um tem essa vocação. Agora depende da conceituação desse julgar. Alô, Zaru? Sim? Zaru, vamos dar um furo. Você foi convidado para o júri do programa Flávio Cavalcante. É verdade. Isto quer dizer que você vai julgar. Mas Jesus condena em seu evangelho: não julgueis. E agora, como é que você vai sair dessa? Com muita facilidade. Jesus quis dizer: não julgueis, não condeneis sem prova, não difameis, não calumnieis. Agora, julgar no sentido de analisar é um direito inalienável da sagrada pessoa humana. Senhor Zaru, Amaral Gurgel afirma que o senhor é teimoso. Tudo depende de definir. Teimoso aí, eu acredito que ele queira dizer perseverante. Porque quando eu cismo com uma coisa, ou vai ou racha, mas vai sem rachar. É a força da perseverança, é querer que é poder. É teimoso. Diz um famoso bispo que essa história de Apocalipse está superada. Por que você insiste no Apocalipse desde que fundou a Legião da Boa Vontade? Você não pode nem deve enganar o povo. Então por que insiste em afirmar que Jesus vai voltar a este mundo? E não é teimoso, Zaru? Parece que eu estou encurralado, né? Mas não estou, não. Em primeiro lugar, quem encarece o valor do Apocalipse é a igreja, é o protestantismo, é o espiritismo. Todas as religiões aceitam o Apocalipse e o recomendam a análise profunda. Eu cheguei a defini-lo como evangelho moderno, porque o Apocalipse não é de João. São João, o evangelista, da ilha de Patmos. Esse Apocalipse é de Jesus. E que eu saiba, ainda nesta época, Jesus é o maior cientista, o maior religioso e o maior político de todos os tempos da humanidade. Hoje, quem não souber Apocalipse já não poderá dizer que sabe Evangelho. Perdão, mas é a opinião
deste velhinho aqui que estuda isso há muitos anos. Quanto a esta segunda parte de Jesus voltar a este mundo, é uma teimosia minha? Não sei a quem pertence essa cavernosa voz, mas é uma voz simpática. Cabe-me dizer apenas o seguinte: quem disse que vai voltar foi o próprio Jesus. Está no seu Evangelho, está no Apocalipse: eis que eu venho sem demora, e digo a cada um: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Orai e vigiai, porque não sabeis em que dia, em que hora voltará vosso Senhor. Portanto, eu não inventei a volta de Jesus. Ele está para voltar e vai voltar, queiram ou não os inimigos dele. Senhor Alziro Zaru, Amaral Gurgel diz ainda que o senhor tem o hábito de transmitir ensinamentos sem, às vezes, checá-los ou prová-los. Aí, naturalmente, Amaral Gurgel entrou na esfera da fé. E neste campo, muita coisa nos leva a pensar no fato e nas aparências do fato. Olha o caso de Ali Babá e os 40 ladrões. Todo mundo hoje, quando quer dizer que alguém é ladrão, diz que é Ali Babá. Entretanto, Ali Babá combateu e prendeu os 40 ladrões. Mas como o nome dele está na cabeça da história, todo mundo pensa que Ali Babá era ladrão. Coitado do Ali Babá. Ninguém mais inocente que ele. Zaru, você ensina que todos os mundos são habitados. Mas os astronautas foram à Lua e não viram ninguém. Prova essa. Bem, eu sempre prego ainda hoje, que todos os mundos são habitados. E a morte é um boato, não existe morte no universo. Que até o cadáver que é enterrado no cemitério São João Batista ou ali no Caju, até o cadáver se transforma em outros seres. Da aparente morte surgem novas vidas, novos seres. Ora, cada planeta, cada orbe, cada corpo sideral tem sua humanidade específica. Nós não vamos querer que o planeta Júpiter tenha humanidade igual à nossa. Então eu posso dizer, com base em muitos ensinamentos, que os homens vão lá à Lua, pensam que estão sozinhos, estão rodeados de gente por todo lado, porque os habitantes não são fotografáveis aos astronautas da Terra. Portanto, esta é a filigrana. Eles chegam lá, não vem ninguém com carne e osso, tomando refresco, água mineral. Então pensam que não tem ninguém, não há ninguém. E entretanto a Lua está cheia de gente. Os selenitas não são uma ilusão, lá estão à disposição de quem tem olhos de ver. Senhor Alziro Zaru, Pedro de Lara diz que o senhor é obstinado a tal ponto que chega a negar as evidências. As evidências ou as eminências? As evidências. As evidências. Aí também é o caso de definir, que vem a ser evidência, evidentemente. Vou dar uma. Como? Vou dar uma evidência. Nas suas pregações, você nega que Adão e Eva tenham sido o primeiro casal na Terra. Você falou também em novo, eu disse novo mandamento, quando só se conhecem 10 mandamentos da lei de Deus. Você quer mais evidência do que isso? Já perguntou? Já. Bem, a excelentíssima voz responde humildemente. Qualquer criança nega que Adão e Eva tenham sido o primeiro casal, porque a Bíblia nos conta que Caim matou Abel por inveja. Em televisão também isso acontece muito. Então depois Caim matou Abel, fugiu para a terra de Nod e ali se casou. Eu pergunto, com quem? Com a mãe dele?
Só havia uma senhora. E como é que veio a raça negra de um casal branco, de arianos? Não há ciência que aguente isto. Um casal branco não pode dar filhos pretos. Ninguém mais que eu respeita a raça negra. Ninguém mais que eu adora os pretos, sou eu. Mas eu estou diante de um fato para provar a ilusão de que a raça humana tenha provindo de um só casal. Isso foi um artifício de Moisés para unificar a sua gente. Mas evidentemente nós provamos que havia muitos casais nos primórdios da terra. E qual foi a outra pergunta da voz? Novo mandamento. Novo mandamento. Meu Deus do céu, novo mandamento quem trouxe foi o fundador do planeta, nosso Senhor Jesus Cristo. Está no Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E depois concluiu: ninguém tem maior amor do que este, dar a sua própria vida pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Jesus. Ora, quem deu os 10 mandamentos a Moisés no Sinai não foi Deus, porque Deus não se comunica com os homens. Não é por orgulho, não, é porque o homem, se chegar perto de Deus, ele se desintegra. Só quando ele tiver um corpo fluídico, bem purificado, ele poderá ver face a face o Onipotente. É o que Jesus ensina no seu Evangelho. Então, quem nos deu o novo mandamento, que é toda a alma da LBV, foi o próprio Cristo de Deus. Senhor Alziro Zaru, Amaral Gurgel diz que o senhor é ambicioso. Ah, sou. Eu tenho uma ambição que hei de executar até o fim da minha vida. Ver o Brasil na vanguarda do mundo. Ver o Brasil integrado na doutrina deste novo mandamento que é de Jesus. A união de todos pelo bem de todos. Porque nós pregamos no ecumenismo da LBV, todos somos cristãos. Alô, Zaru. Está no Evangelho, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Portanto, ninguém entrou neste planeta sem a permissão do Cristo, somos todos cristãos. E todas as religiões são evidentemente cristãs. Para que tanta briga? Para que tanta má vontade, se somos uma família só? Zaru, a voz cavernosa vai se retirar, mas antes quer fazer 2 perguntas. Você se considera religioso? Toda criatura é congenitamente religiosa. Então por que alguns católicos afirmam que você é inimigo da igreja? Essa pessoa está por fora. Porque eu levei 15 anos levando pedra porque pregava a ideia ecumênica. João 23, grande Papa, endossou a minha tese, sabendo ou não sabendo, eu acho que ele sabia porque essa gente é bem informada. Endossou a tese, preparou campo para João Batista Montini, atual Papa Paulo VI. E Paulo VI, sendo um homem justo, me mandou uma medalha que me foi entregue pelo núncio apostólico. Por quê? Porque eu fui julgado merecedor. Por quê? Por serviços prestados à causa ecumênica. Então, se o Papa me manda uma medalha, como é que eu sou contra a igreja? Eu sou a favor da verdade. E quem amar a verdade estará comigo até a consumação do século. Senhor Alziro Zaru, hoje nós mudamos um pouco o critério na sua apresentação, em virtude daquilo que eu já disse, de que os nossos especialistas talvez não tivessem coragem. Um agradecimento. Ah, à vontade. Doutora Nena Martínez é suspeita, porque ela me conheceu menino, como eu a conheci menina no Colégio Pedro II. Seu nome é Consuelo Martínez Roma.
eu não me esqueço, tenho uma memória fotográfica. Boa aluna, boa colega, um caráter excepcional. Pedro de Lara, gentilíssimo, nas suas convicções, que eu também acompanho, eu ouço tudo, sei de tudo, eu sou um SNI em pessoa. Amaral Gurgel, que eu vi alvorecer com o talento das novelas, Penumbra, Tantas Joias, e esta Glória Santa Cruz, que fez um estudo realmente impressionante. Se me for possível levar não só o parecer de Dona Glória Santa Cruz, também do Pedro de Lara, de Amaral Gurgel e da doutora Nena Martínez, eu lhe ficarei muito grato. Pode levar, sim. Pode falar, Nena. Se me permite, direção do atual programa, eu desejo somente dizer uma palavrinha. Nós nos conhecemos exatamente desde crianças. Estudamos no mesmo colégio Pedro II, na mesma Faculdade Nacional de Direito. Seguimos pelo mesmo bonde Cascadura para a Estação do Rocha. Mas uma coisa nos uniu. Aquela vontade férrea sempre, porque Alziro Zarur, já nos bancos do colégio Pedro II, nos ensinava a todos a amar a Deus. Não sei se vou ferir a gentileza, o caráter, a humildade. Alziro Zarur nunca foi daqueles que nós dizíamos era a turma avançada já naquele tempo. Nunca passou do cafezinho e das flores bem vividas. Obrigada, Nena. Agora, senhor Alziro Zarur, eu pediria ao senhor que julgasse, que o senhor dissesse, na sua opinião, qual das análises se aproximou mais do verdadeiro Alziro Zarur. Bem, eu sou um homem que tenho sempre de me definir com verdade e lealdade, sem ferir ninguém, tem que ser a minha opinião. Da Nena Martínez, talvez por me conhecer há mais tempo. Então, foi influenciada pelo conhecimento direto da figura invisível. Como é que vocês chamam aqui? A personalidade oculta. Oculta, que agora não está mais oculta, graças a Deus. De modo que o prêmio é para a doutora Nena Martínez. Nena Martínez acaba de ganhar 1000 cruzeiros. Muito obrigada. Senhor Alziro Zarur, muito obrigada pela sua presença. Aos nossos especialistas também. E agora, durante o aplauso indiscutível de Alziro Zarur, eu peço para vocês, antes de anunciar que dia vai chover na Guanabara, tempo! Estamos apresentando Cidinha Livre.